Olá, gente. Aqui para o pessoal que está aqui na igreja é bom dia, mas para você em casa é boa tarde ou quem sabe boa noite. Tivemos problemas técnicos, mas estamos aí. Vamos prestar o nosso culto a Deus. E agora, depois desse tempo de louvor tão especial, nós vamos aquietar os nossos corações e meditar na palavra de Deus. O tema dessa manhã é ânimo, sua família precisa de você. Para tanto, nós vamos fazer a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 30, dos versos 1 ao 20. Diz aqui a palavra de Deus. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalecitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando procediram seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalecitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalecitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Aqui nós temos uma família que
enfrentou uma crise brutal. Pensa num homem. O Daist vai casar mês que vem, louvado seja o Senhor. Ele vai ter uma esposa. Eu também tenho uma esposa. Pense vocês, se um dia você perde a sua esposa, já é triste, ele perdeu 2 esposas. Para a gente não cabe hoje, né? A gente vive a monogamia hoje, mas Davi perdeu 2 esposas ao mesmo tempo. Tudo que ele tinha. Uma crise familiar. Para a gente se situar, o contexto é o seguinte. Davi, ele era um general poderoso, com grande fama em Israel. E o rei Saul, ele ficou possuído de inveja. E por causa dessa inveja, queria matar Davi. E com isso, Davi teve que se refugiar numa nação inimiga, na Filístia. Era uma nação que tinha 5 cidades-estados. E ele ficou num desses, cujo governante era Aquis, rei de Gate. Muito bem, então Davi começou a ir para as pelejas e acompanhar esse rei. Na última batalha, que Davi iria acompanhar esse rei Aquis, os outros 4 governantes dos filisteus não quiseram Davi e o seu bando de 600 soldados juntos, porque eles temiam que no meio do caminho ele pudesse se amotinar, se rebelar, e assim granjear os favores de Saul. Por causa disso, Davi e os seus 600 homens tiveram que voltar para suas casas, que ficava em Ziclade. Depois de 3 dias de marchas, eles foram surpreendidos com uma cena terrível. A cidade deles, onde tinham deixado as esposas, os filhos, os idosos e os seus bens, foram queimados por uma nação dos amalequitas. Não apenas isso, todos os seus filhos, as esposas, os velhos, foram levados cativos, provavelmente, para serem levados para ser vendidos, né, como escravos depois. Diante de uma catástrofe como essa, tomados de angústia, eles fizeram o que qualquer ser humano normal faria. Eles choraram, e diz o texto, até perderem as suas forças. Em algumas outras versões diz, até se esgotarem suas lágrimas. O rosto dele ficou até seco, já não tinha mais o que chorar. Peterson, na mensagem, ele fala assim, choraram incontrolavelmente até perderem as suas forças. Gente, é assim, quando a gente é esmagado pela dor, quando a nossa alma é exprimida por circunstâncias assim, contrárias, da qual a gente não tem nenhum controle, ou uma notícia terrível, ele rasga a nossa alma, a coisa mais humana é chorar, e a Bíblia registra. Aliás, é curioso que na Bíblia, a maior parte dos registros de choro registra homens, adultos, chorando. E hoje, a gente vê tantos pais que violentam seus filhos, meninos, crianças, dizendo assim, você não chore porque você é homem. Gente, a Bíblia registra o nosso Senhor Jesus Cristo chorando. Isso é legítimo. Isso faz parte, né, da nossa vida, o choro. Então, se a dor é grande, se a dor que você está passando, vivendo hoje é grande, chore. Chore até que do alto, da parte de Deus, você receba o consolo. E então você possa tocar a vida para frente. Ou então chore até que Deus traga fatos novos na sua vida. E você tenha condições de prosseguir. Então, as emoções fazem parte da vida. Só que elas não podem assumir lugares que não lhe compete assumir. Por exemplo, as emoções são péssimos guias. As emoções não podem ficar na direção, na condução da nossa vida. É o que aconteceu aqui com esses 600 homens,
que tomados de angústia, né, deixaram a emoção tomar conta da razão. Eu já ouvi muito crente falando até com um certo orgulho, como se fosse uma fala inteligente. Falou assim: pastor, eu só faço aquilo que o meu coração manda. E fala assim, olhando para mim, esperando eu, quem sabe dizer. Eu falo assim: muito bem, né? Você é uma pessoa assim, totalmente desmiolada. Gente, por causa de pessoas que só fazem o que o coração manda, hoje a gente vê nos noticiários o quê? Alguém que, porque teve o carro fechado, ele segue esse carro, ele desce do carro, pega uma arma e atira. Porque o coração manda fazer isso. Tem pais que espancam seus filhos, pequenos, bebês de berço, porque bebê age como bebê, e uma das atitudes normais de bebê é chorar à noite, atrapalhando o nosso sono. Eu tenho 2 filhos que fez muito isso comigo. É tenso. O negócio não é fácil. O bebê é lindo e cheiroso, mas à noite, quando você está cansado, o bebê chora. As emoções entram em conflito com a razão. E quando o pai faz o que o coração manda, alguns pais espancam fisicamente os seus filhos. Alguns de uma maneira irremediável. Percebam, a própria Bíblia fala em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia diz que o coração é assim que a Bíblia descreve. Como que você vai colocar algo enganoso na condução da sua vida? Por isso que o crente, ele não faz o que o coração pede. O crente faz o que Jesus ordena. Essa é a maneira correta de lidar. O crente não segue o próprio coração. O crente segue os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. A emoção revela o nosso estado de alma, mas é Jesus quem trata a nossa alma. Então, as crises fazem parte da nossa vida pessoal, as crises fazem parte da nossa família, né? Quem que não vive? Agora, toda vez que elas surgem, elas acendem uma luzinha amarela dizendo: atenção! Atenção! Muita atenção nessa hora. Quando eventos nos assaltam, eventos que geram crise, por exemplo, a sua esposa teve o turno dela mudado pelo seu chefe. E porque mudou o turno, alguns projetos importantes que estavam andamento na vida dela e que ela gostava demais, vão ter que ser deixados em stand-by. Vai gerar crise. Ou então a sua filha, como já havia acontecer, sua única filha, foi também a única a não ser convidada para a festa das suas amiguinhas na escola. Ou então, como aquele rapaz cuja a noiva, um mês antes do casamento, rompeu o noivado. Agora, coisas boas também podem gerar crises. O seu filho passou numa excelente universidade, e por causa disso vai ter que mudar de estado. O ninho vai ficar vazio. Ou então a sua filha casou, ela vai ter que deixar a sua casa. Seu Geraldo, Dona Mite, vai acontecer isso logo, logo. O ninho vai ficar vazio. Ou então, a sonhada aposentadoria. Finalmente chegou, e nas primeiras semanas, ou quem sabe meses, é muita alegria. Até que com o tempo você fica cansado de usar pijama o dia inteiro. Né, e ficar enchendo a paciência da esposa, coitada dela. E você já não sabe o que fazer, e uma nova crise é gerada. O que todos esses casos têm em comum? Acontece algo novo, repentino, bom ou ruim, com uma pessoa da família. E isso vai gerar, vai afetar todo o restante da família. A família vai viver uma crise juntos.
Então, aqueles homens, 600 soldados, que até 3 dias estavam andando ombro a ombro com Davi. Quem sabe homens que dariam a sua vida por Davi. Agora, tomados de angústia, estavam falando em matar Davi. Que coisa! Porque quando o caos emocional chega, a nossa cabeça não consegue pensar direito. Isso é muito comum acontecer. E quando a cabeça não funciona direito, os relacionamentos mais próximos serão os primeiros a sofrer. Então, as emoções bagunçadas costumam bagunçar os relacionamentos também. Agora, tem um ditado muito bom no Brasil que fala assim: quando um não quer dois não brigam, não é? Dois não brigam. Os homens queriam matar Davi, mas a gente vê aqui no texto que Davi não arranca os seus cabelos. Davi não parte para o contra-ataque. Davi não pega o seu Facebook e começa a postar um monte de indireta espetada naqueles caras ali. Davi não faz nada, ele não assume o papel de vítima. Né? Ele não se desespera. Porque ele sabia que aqueles 600 homens, eles estavam debaixo de uma carga emocional muito grande, pesada. E que até mesmo aquela ameaça de morte, né, todos aqueles homens falando em matá-lo, não era algo pessoal contra ele. O problema estava com os próprios soldados. Não era pessoal, porque Davi sabia, ele não fez nada. Quem fez todo aquele estrago foram os amalecitas. Então, quando a gente consegue enxergar, sabe, a realidade dessa maneira, as chances de brigas, a chance de feridas emocionais acontecer na família diminui bastante. Porque eles não vão entrar numa espiral descendente, sabe, de loucura. Porque um faz, o outro reage. E aquela ação e reação demoníaca acaba trazendo desgraça dentro de casa. Por isso, é bom, eu gosto daquele texto em Eclesiastes que fala assim, é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. É bom quando tem alguém de pé dentro de casa. Eu tive uma experiência que me acordou bastante para isso. 4, 5 anos atrás. Teve uma noite de domingo, depois que a gente já tinha feito culto ao Senhor, jantado em família. Um dos meninos estava viajando e o outro ia dormir no nosso quarto. Até hoje já tem isso, né? Leva colchão e dorme. Muito bem. Naquela noite, estava ameaçando chuva. E porque estava ameaçando chuva, eu fui fazer uma inspeção básica nas dependências da igreja. Eu não lembro mesmo o que foi que aconteceu. Era uma coisa pequena, uma coisa boba, que o meu filho tinha esquecido de fazer. E eu dei uma bronca desproporcional àquilo que ele fez. Totalmente desnecessário. E então, depois disso, eu fui lá fazer o que tinha de fazer. No que eu retorno, eu vi lá meu filho deitado no colchão, com a cara enterrada no travesseiro, a minha esposa do lado, e eu sabia o estrago que eu tinha feito. Mas então, luzes apagadas, deitei no meu lado da cama. Na sequência, a minha esposa deita do seu lado da cama. E ela presenciou tudo. Gente, se tem uma coisa que as mães, elas têm uma dificuldade de suportar, de segurar a onda. Se tem uma coisa que fere o coração da mãe, é quando os seus filhos são feridos. Isso é muito difícil de administrar.
E a minha esposa presenciou tudo aquilo. Só que também, ela sabia, por ser minha esposa, que eu não estava legal. E que um cara que não está legal, muitas vezes mete os pés pelas mãos. Então ela não deu bronca, não beliscou, não me chamou para conversar na sala, nada disso. Ela simplesmente, naquele escuro ainda, ela colocou um dedo dela no meu rosto e fez assim. Simplesmente o sinal de lágrimas. Óbvio que eu sabia. Óbvio que eu sabia que ele estava chorando. Sabe que quando as esposas... Agora as esposas, por favor, saiam um pouco da sala. Eu quero falar só com os homens. É papo direto e reto com os homens. Muito bem. Homens. Não, é verdade, é o contrário. Os homens podem sair, as mulheres voltam. Chama lá a esposa na cozinha. Esposa, eu vou ensinar uma arma. Que geralmente, se você não casou com um demônio, ele funciona. Né? Não adianta você tentar ganhar do seu marido no grito. Não adianta endurecer, falar grosso com ele. O homem, quando vê a mulher falando grosso, para ele, ela muda. Ela tem uma metamorfose na cabeça do homem, ele começa a vir um homem na frente. E com o homem você não ganha assim. O homem, quando vê o outro homem encarando, você chama para briga. Agora, quando a mulher usa de sabedoria e doçura, você quebra o seu homem. Aquele homem durão que você tem. Ele pode até manter a pose de durão, mas lá dentro você está morrendo o coração dele. E a minha esposa, graças a Deus, ela sabe fazer essas coisas. Ela sabe quebrar a dureza do meu coração. Então, por causa disso, eu fui quebrado. Naquela noite, eu roubei a alegria e a paz nas horas finais do nosso dia. Porque eu não estava bem. E porque a minha esposa estava usando lentes certas. Ela fez uma leitura correta da situação e agiu com sabedoria. E ela restabeleceu a paz. Eu podia parar aqui, mas eu vou completar o relato, porque a namorada dele está aqui. E ela está muito preocupada, falou, o que ele fez? Né? O que ele fez? Como é que ele consertou? Senão nem quero mais olhar para esse meu pastor. As luzes estavam apagadas ainda, todo mundo deitado. Eu lembro que eu só dirigi a voz para baixo, lá no colchão, e eu falei mais ou menos, alguma coisa assim. Eu falei assim, filho, me perdoe. Eu errei. Você é um filho bom e responsável. E não merecia ouvir aquilo que eu disse. E então foi a minha vez de enterrar a cara no travesseiro. De vergonha, de dor, de arrependimento. Passaram-se, não passou um minuto. Eu senti o corpão do meu filho, porque já estava no ensino médio, deitado em cima do meu. Então ele me abraça. E ele me perdoa. Mais do que isso. Depois de tudo aquilo que eu falei, ele disse, eu te amo. E outras coisas mais que fogem do escopo da nossa mensagem dessa manhã. Foi uma noite de fortes emoções. E um dos abraços mais inesquecíveis que eu recebi na minha vida. Na crise, importante manter a cabeça fria. Naquela noite foi a minha esposa que manteve a cabeça fria. Lá em Ziklag foi Davi, no meio do caos. Ele lidera homens que queriam matá-lo até então. E conduz todos eles a uma missão de resgate e foi bem sucedido.
No caminho do resgate, eles encontram um egípcio moribundo, à morte. E como eles começam a conversar com esse egípcio, olha só que coisa bruta. Eles descobrem que aquele egípcio ajudou a colocar fogo na casa deles. Aquele egípcio ajudou os amalequitas a roubar tudo que eles tinham. Aquele egípcio ajudou a roubar os filhos, as filhas, as esposas dos idosos. Aquele egípcio ajudou a causar aquela desgraça toda. O que você faria se encontrasse alguém assim? Infelizmente, a gente vê muito isso na mídia. Alguém que foi pego ali tentando assaltar alguém, é dominado pela população e é linchado. E veja bem que aquela carteira não foi nem desse povo, foi de uma pessoa ali, simples. Uma carteira faz com que uma população inteira vá às vias de fato e mate o sujeito. A gente está falando de uma coisa muito maior. Se fosse no Brasil hoje, aquele homem teria perdido o pescoço e o restante da história teria sido outra. Mas Davi, ele manteve a cabeça fria. E se tivesse matado, eles teriam perdido um importante guia para essa missão de resgate. Davi fez do inimigo um aliado. Excelente estratégia. Então eles foram lá para o acampamento dos amalequitas, quase extermina, se não fosse 400 que montados em camelos fugiram. Veja só que vitória estrondosa, apenas 400 soldados, porque 200 tinham ficado antes do rio, 400 atravessaram e derrotaram um exército muito maior do que eles. Davi, assim, recupera suas 2 esposas, recupera os familiares de todos os 600 soldados, recupera todos os bens que haviam sido roubados e ainda, de brinde, leva todos os gados, todo o gado dos amalequitas. Como vai a sua família? Como socorrer a nossa família quando ela está desmoronando, está se esfacelando? Como Davi conseguiu essa virada na vida dele? A gente vê que entre a desgraça e a vitória, entre a perda das famílias e a recuperação delas, entre o choro da dor e o júbilo da vitória, uma coisa aconteceu, uma atitude foi tomada. Verso 6, é a chave aqui desse texto. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. O verbo razak, né, que a ideia é recuperar o ânimo. Algumas versões está aí, animou-se, reanimou-se, né? É recuperar força, animar-se, firmar-se. A cidade, a casa de Davi foi destruída. Mas Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. As mulheres de Davi foram raptadas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Os 600 homens de Davi queriam matá-lo, mas Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi chorou, chorou, chorou até perder as suas forças. Mas depois, ele fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E a palavra de Deus exorta a mim e a você a fazer o mesmo. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém. Davi, ele fortaleceu-se no Senhor, seu Deus.
E nessa força, e com essa força, através dessa força, ele vence o inimigo, ele resgata as suas esposas, ele recupera os seus bens, ele reconquista a liderança dos seus soldados. Então, Davi viu a desgraça, irmãos, e chorou. Mas Davi, depois, ele olhou para o Senhor e se reanimou. Davi viu a desgraça e chorou. Mas depois ele volta os seus olhos para o Senhor. E então ele se reanimou, como fez o salmista. Salmo 121, verso 1 e 2, bem conhecido por vocês. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Era costume na antiguidade, os pagãos, erigirem os seus altares e colocarem os seus ídolos nos lugares mais altos. E então ali estavam os seus deuses. Ali eles colocavam as suas esperanças. Ali eles se refugiavam quando alguma crise surgia. O salmista falava assim, eu olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Então os olhos dele não se fixam, desse salmista não se fixa nos lugares altos, mas o olhar dele transcende, vai mais adiante, e olha para quem? Não para os montes, mas para aquele que criou e fez os montes, os céus, a terra e tudo que nele há. É ali que ele coloca a sua esperança. O socorro, gente, a porta de escape, a ajuda oportuna, o auxílio necessário vem daquele que fez os montes, os céus, a terra e tudo que nele há. É em Deus o nosso Senhor, é que nós devemos depositar a nossa esperança. Isaías, capítulo 40, versos 29 ao 31, diz assim, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam o quê? Suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não se cansam. E não ficam exaustos. E não desmaiam pelo caminho. Não desfalecem. Porque Deus é quem lhes renova as forças. Davi, ele se fortaleceu no Senhor, ele se reanimou no Senhor. Se você está vivendo uma crise na sua família, você pode ser o Davi da sua casa. Você pode sim buscar refúgio, socorro em Deus, para enfrentar essa crise que você está vivendo hoje. Agora, eu acredito que é possível que a maioria de nós não estejamos vivendo uma crise hoje. E então essa palavra é para você sim. Por quê? O ideal é a gente fortalecer a nossa fé, a nossa relação com Deus em tempos de paz e não de crise. Veja bem, nós vamos ter Olimpíadas logo, logo. Os atletas, eles não treinam um mês antes para entrar ali no estádio. Eles estão 4 anos treinando duro. E quem vai correr 100 metros rasos, eles treinam 4 anos para correr 10 segundos. Ele acumula técnica, força, durante 4 anos, para poder sacar disso tudo e aplicar ali, na pista, em 10 segundos. Tempo de paz. É tempo da gente se fortalecer, para que no momento da crise, a gente tenha de onde tirar. Os soldados são preparados todos os dias. A mídia falou, a exaustão essa semana, que
tem mais dinheiro reservado para o Ministério da Defesa do que para a educação. Né? Não sei onde vai tanto dinheiro. Se for para preparar os soldados, quem sabe, até vale a pena. Né? Como se o Brasil estivesse sendo ameaçado de todos os lados. Mas, enfim, eles estão preparados todos os dias, todos os anos, o ano inteiro, todos os dias, para que no momento da necessidade sejam prontos. O crente não precisa esperar o momento de crise, porque alguns se desesperam justamente por isso. Não tem de onde sacar. Não se preparou. A gente pode desenvolver, assim como Davi. Davi, ele tinha acumulado musculatura espiritual, por isso ele encontrou forças em Deus. Ele sabia onde achar. O convite essa manhã é que, ou essa tarde para você, desenvolva a sua fé, o seu relacionamento com Deus, agora em tempos de paz, se você não está vivendo em crise. Para que no momento da crise você encontre ânimo no Senhor, o seu Deus. E então poder ser uma bênção para a sua casa. Eu quero dar algumas dicas. Simples no enunciado, mas negligenciado por muitos. Como eu me fortaleço no Senhor. Comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja de Cristo. Desde a época do Novo Testamento, no primeiro século. Lá em Hebreus 10, 24, diz assim, 10, 24. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Já era costume naquela época. Né? Antes, a gente deve se reunir para nos estimular ao amor e às boas obras. Nós nos estimulamos. A gente vai fortalecendo um ao outro. A comunhão com a igreja é muito importante. A palavra de Deus é uma das coisas mais negligenciadas dos crentes. Nunca a gente teve tanto tipo de Bíblia, de traduções. Tem de todos os tipos e gostos. Tem até de capa rosinha para as menininhas. Tem a Bíblia da vovó. Né? Do vovô não tem, porque acho que o homem lê menos. Né? Não pode, a gente tem que ler mais. Tá bom, Maurício? O senhor que é mais idoso aqui, vamos fazer uma turma boa assim para ter Bíblia do idoso também, do vovô. Tem Bíblia do adolescente, da mulher que ora. Né? Não fizeram ainda da mulher que não ora. Tem Bíblia de tudo quanto é tipo. Agora é importante. Na minha casa eu tenho mais de 10 tipos de Bíblia diferentes. E toda vez que eu vou pregar, eu leio os 10. Os 10 eu estudo para ver o que eu posso pegar ali. Salmo 119, 92 fala assim, olha, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Davi tinha prazer na lei do Senhor. Por isso o sofrimento que ele enfrentou não o destruiu. Agora, a oração é outro item importante. A gente desenvolver comunhão com o Senhor. Então, Bíblia, oração, né, são elementos da nossa devoção pessoal. Agora, não adianta a gente ficar só na devoção pessoal. A devoção pessoal, estou falando essa manhã com meu filho, começa no quarto secreto. Amém ou não? Amém. Devoção começa no quarto secreto. Mas ele não pode parar ali. Ele tem que ter um desdobramento para fora. Por isso, evangelização é algo que cria musculatura espiritual. O crente que não evangeliza, que não fala do evangelho lá fora, esse nunca vai ficar muito forte. Porque ele está parando no meio do caminho. Eu digo evangelização pessoal, hein, gente? Pessoal, não importa quem. Se é membro novo, membro velho, é líder de igreja, se é pastor. A gente tem que se aplicar na evangelização pessoal. Isso nos desafia, porque a gente entra no terreno inimigo. E ali a gente tem que buscar em Deus. Ali a gente está ali entrando no território inimigo e a gente tem que ir na força e no poder, na unção, na ousadia do Espírito Santo. Precisamos fazer. Então você quer se fortalecer no Senhor, mas não quer ter comunhão com a igreja. Não quer se apegar às Escrituras Sagradas. Não quer orar. Não quer obedecer a Deus, não quer evangelizar. Você vai ser vítima sempre. E se é o teu caso, eu espero que Deus mude o seu coração. Ou então que você tenha alguém que tenha um coração assim na sua casa.
para que a sua família não sofra. Ânimo, força, coragem. A sua família precisa de você. Essa manhã, que Deus abençoe a sua casa. Você que está vivendo uma crise, eu quero orar. Eu quero orar pela sua família agora. Curva a sua cabeça. Se você tem alimentado algumas ideias esquisitas na cabeça, você se sente, né? Num beco sem saída. Você entrou numa sinuca inescapável. Davi estava assim. Nem soldados ele tinha para lutar por ele, com ele. Tudo se voltou contra. Mas uma coisa mudou tudo. Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Você pode fazer do Deus de Davi o seu Deus também. E então encontrar forças nesse Deus. Eu quero fazer um convite essa manhã. Jesus Cristo morreu por você, morreu por mim. Hoje você pode fazer do Deus de Davi, que pode fazer viradas na sua vida pessoal, na sua família. Você pode fazer do Deus de Davi o seu Deus. Você pode orar aí na sua sala comigo nessa manhã. Talvez você nunca fez, você já pensou em Deus de muitas formas, mas não como um Deus pessoal. Um Deus que nos informa que nós somos pecadores e nós não temos como resolver esse problema, apenas Jesus Cristo pode. Se você reconhece de alguma maneira, o Espírito Santo está falando ao seu coração que você é um pecador, que você não consegue resolver a sua vida, e que você precisa de um Deus, e o nome dele é Jesus Cristo, e você quer entregar a sua vida, primeiro você precisa reconhecer isso. Deus pode te perdoar. A Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja criança, jovem, adulto ou idoso, se você nunca fez isso, nessa manhã você pode fazer. Coloque-se de joelho na sua casa, se você puder, e ore comigo no nome de Jesus. E eu te asseguro, nessa manhã, de criatura você se transformará em filho e filha de Deus. Pai Santo e bendito, eu quero estar orando agora com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, com esse adulto, quem sabe com esse idoso, que nessa manhã reconhece, ó Deus, que é um pecador, e que precisa primeiramente ser perdoado pelo Senhor. Então, Deus, eu quero representá-los, e você aí nessa casa repita comigo esta oração. Deus, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que esse pecado me separa de Ti, e eu entendo e eu creio que Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz e derramou o seu sangue justamente para perdoar o meu pecado, eu reconheço e eu me aproprio daquele gesto de Cristo na cruz, e eu peço, perdoa os meus pecados, lava o meu coração através desse sangue precioso. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Lá em 1 João 12, o Senhor diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você que quer receber Jesus no seu coração, na sua vida,
não como Salvador apenas, mas como aquele que vai cuidar da sua vida, aquele que vai dirigir a sua vida. Se nessa manhã você quer abrir mão de conduzir a sua vida, e você já viu que você é um péssimo condutor, você quer entregar a direção da sua vida para Jesus, por favor, ore comigo. Repita essas palavras. Deus, eu tenho fracassado na gestão da minha vida. Eu não tenho a habilidade necessária. Eu não tenho todos os conhecimentos que eu precisaria ter para dirigir a minha vida. Não para ser bem sucedido na terra, mas para viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Para viver uma vida, ó Deus, que honre a pessoa de Deus. De quem eu quero ser pai, de quem eu quero ser filho nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Eu recebo a Jesus como o Senhor da minha vida, como o Salvador pessoal. E então, ó Deus, a tua palavra diz que eu me torno filho e filha de Deus. Faz isso, Senhor. Eu te convido, no nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar por você que fez essa oração. Deus santo e bendito, nessa manhã, a festa nos céus, na tua presença com os teus santos anjos. Diz a tua palavra, quando um pecador se arrepende, uma festa é iniciada nos céus. Louvado seja o teu santo nome. Espírito Santo, o Senhor viu a oração feita, a sinceridade do coração. E a tua palavra diz em Romanos que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Confirma, Espírito Santo, essa verdade. Faz uma visitação especial nessa sala, nesse quarto, quem sabe nesse carro, onde essa oração foi feita. Deus, em nome de Jesus, foi inaugurado um novo começo. Uma vida nova será experimentada. Deus abençoa, no nome de Jesus, esses que se transformaram em filhos e filhas pelo poder de Deus. Louvado seja o Senhor. E agora eu oro também por esses que estão vivendo uma crise. Ó Deus, uma situação que se sente pressionado de todos os lados. Não enxerga uma porta de escape. Não enxergam uma luz no fim do túnel. Eles estão desesperados, Senhor. Mas a tua palavra nessa manhã, nesse dia, chegou a esses ouvidos, porque o Senhor tinha um propósito, a esperança, desde que renovem as suas forças, eles firmem a sua esperança no Senhor, que eles fizeram hoje o seu Deus. Louvado seja o Senhor. Ajude-os através, ó Deus, dessa força, a enfrentar os desafios que estão vivendo em suas famílias. Alguns é uma crise conjugal. Ó Deus, o amor se foi, o afeto desapareceu. Ó Deus, a agressão, quem sabe já não há mais nem agressão, já chegaram no nível da apatia, da indiferença. Deus, dá estratégia, dá forças. Ajude-os a enxergar com a lente correta, para que ao invés de raiva, ó Deus, de amargura, sintam compaixão, sintam amor, Deus, e assim eles consigam ter forças para vencer, para inaugurar um novo tempo em suas casas, em suas famílias. Aqueles que estão vivendo, Senhor, uma crise com filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Alguns é uma questão de uma enfermidade que atingiu em cheio. Outros é um luto que desencadeou um momento terrível. Coisas boas, quem sabe, um ninho ficou vazio. Deus, que essas crises sejam atravessadas através da força que o Senhor provê. É no nome de Jesus que eu oro por todos esses. E aqueles de nós que estão vivendo um tempo bom, eu peço que o Senhor nos atraia ainda mais à tua presença. Possamos nos dedicar, ó Deus, à busca da piedade pessoal,
a uma devoção sincera. Ó Deus, que tenha desdobramentos na obediência, no cumprimento da missão, para que a sua igreja, ó Deus, ela seja composta de homens e mulheres, jovens, crianças e adultos, experimentados na fé, fortalecidos espiritualmente, e possamos então viver para a glória daquele que nos chamou. Louvado seja o Senhor. É nessa esperança, é nessa expectativa que nos confiamos, e eu confio todos esses aos teus cuidados, no nome de Jesus. Amém. Amém.